Olá, boa tarde a todos e todas. Nós vamos fazer hoje um breve comentário acerca desse livro, A Cruz do Rei, de Timothy Keller. É um livro em que o autor faz a partir do Evangelho de São Marcos, ele vai fazendo uma reflexão bastante pertinente acerca da premissa cristã, de que a vida, a morte e a ressurreição de Cristo são o principal evento da humanidade, do cosmos, e o princípio organizador de todos aqueles que são seus seguidores, dentre os quais eu me incluo. E hoje nós vamos pensar e refletir um pouquinho sobre o capítulo 6, que traz dois encontros potencializadores de muita reflexão, dois encontros lindos, inusitados e com um final surpreendente. Contextualmente, Jesus tinha acabado de ser expulso da cidade de Gadara, pela comunidade de Gadara, judia de Gadara, porque Jesus tinha libertado um homem que estava possesso por alguns espíritos que o atormentavam e que o mantinham prisioneiro em cemitérios. Então aquela família não tinha paz e leva Jesus para que aquele moço fique liberto. E o povo não aceitou, ficou perplexo, ficou atemorizado e o expulsou de Gadara. Então, na história que nós vamos narrar hoje, que o capítulo 6 narra também de Timothy Keller, Jesus sai de Gadara de barco para ir para o outro lado, para se deslocar para uma outra cidade. Quando ele atravessa com o barco, uma multidão o espera, literalmente uma multidão que o comprime, que o aperta, porque é muita gente. E é nesse contexto que vem um homem clamando pela misericórdia do Mestre. E o nome desse homem é Jairo. E aqui na Bíblia diz que ele veio correndo, se jogou aos pés de Jesus e pediu: Senhor, minha filhinha está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus foi ter com aquele homem. Quem era Jairo? Jairo era um líder religioso da época, e como líder religioso, como líder religioso da época, ele era um homem de posses, um homem que tinha uma influência religiosa muito grande. Era um homem temente a Deus, logicamente, senão não teria ido pedir a Jesus para que curasse a sua filha. Ele tinha muito prestígio social, né? Então, mas isso não impede de se jogar aos pés do Mestre, humildemente, clamando pela misericórdia. E Jesus aqueceu, porque Jesus é bondade, é amor, é misericórdia e é justiça e é perdão. E quando eles estavam nesse processo de se deslocar para a casa de Jairo, a Bíblia conta que Jesus abruptamente parou, olhou para trás e perguntou: Quem me tocou? Quem me tocou? Porque de mim eu senti sair cura, eu senti sair virtude. Agora vamos imaginar a cena. Jesus, Jairo com toda a pressa do mundo, porque a filha está à beira da morte, os discípulos conclamando Jesus para andar depressa, e de repente Jesus para porque alguém o toca. E a Bíblia conta que os discípulos, sem entender nada e um pouco que indignados, falam: Mestre, a multidão te comprime, o Senhor para no meio de um trajeto para ir para salvar uma pessoa e pergunta: quem te tocou? E Jesus repete: eu senti de mim sair virtude. Quem me tocou? E aí, do meio da multidão, aparece uma mulher, o segundo encontro potente que Jesus tem naquele dia. E a palavra do Senhor não diz o nome dela, só fala que era uma mulher que sofria terrivelmente há 12 anos de uma hemorragia, que já tinha tentado todo tipo de tratamento e não obtivera nenhuma cura.
Então a gente pensa um pouco no contexto em que aquela mulher está, diferente de Jairo, que se manifestou, que procurou o mestre, que dirigiu a palavra, aquela mulher nada falou, aquela mulher se escondeu e apenas tocou na orla das vestes de Jesus. Por quê? Para que a gente compreenda um pouco, a gente precisa contextualizar. O que é que acontece? Mulher menstruada ou com hemorragia, ela não poderia sequer ter saído do seu cômodo, do seu quarto. Elas eram isoladas até que passasse aquele sangue, de verter aquele sangue. Elas não podiam ser tocadas nem tocar em ninguém. E elas não podiam também tocar em objetos, porque tudo que ela tocasse, de acordo com os ritos judaicos da época, era contaminado. Então ela era, digamos assim, uma excluída momentaneamente da sociedade. Ela era uma pessoa que ficava alijada do convívio social e religioso. Mas ela vai. Aí ela aparece. E Jesus olha para ela e fala: Filha, vai em paz. A tua fé te curou. E ela, agradecida, se dirige ao mestre agradecendo e vai para casa. E aí Jesus continua o caminho. Mas nesse íntere chegam homens dizendo: Jairo, não importunes mais o mestre, porque a tua filha morreu. E aí Jesus olha para Jairo e fala assim: Jairo, não tenha medo, não tenha medo, creia somente. E aquele chefe da sinagoga, aquele líder espiritual, ele crê e vai e acompanha o mestre. Chegando na casa dele, Jesus encontra todas as pessoas desesperadas, chorando, pranteando, uma casa de luto. Mas onde há luto, Jesus leva alegria. Onde leva vida, onde há tristeza, Jesus leva a alegria. E a palavra do Senhor diz que ele fala: por que vocês estão chorando? Não chorem. A criança dorme. Não está morta. Ora, todos sabiam que ela estava morta. Todos sabiam exatamente quando é que uma pessoa morre. Mas para Jesus, nada, nada é impossível. Não há impossível para ele. E ele entra no cômodo de aquela menina está e ele diz assim, aqui está a Bíblia, onde eu estou lendo, Talita cumi, que quer dizer, menininha, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, e ficaram todos sobremaneira maravilhados. E aí a gente vê duas coisas que eu quero chamar a atenção, né? Primeiro, como Jesus age de forma inusitada em circunstâncias parecidas, mas ele tem formas diferentes de agir a depender do contexto. Como a paciência de Jesus é surpreendente, né? Paciência é uma virtude e nem todos temos. E Jesus também, ele nos dá infinitamente mais do que a gente possa imaginar ou sequer pensar, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 3. E aí Jesus, aquela mulher escondida, com medo, Jesus dirige-se a ela, faz com que ela se manifeste, diz a ela: não tenha medo, eu estou contigo. Você está curada, tua fé te curou. Ela pedia apenas misticamente um toque. E além de um toque, ela tem uma cura e passa a ter um relacionamento, a se relacionar com o Filho de Deus. Jairo pede uma cura e ele tem um milagre. Ele tem uma ressurreição. Porque Jesus, ele ressuscita sonhos. Ele ressuscita vidas, mas ele ressuscita sonhos. Sejam quais forem os teus sonhos. Creia, Jesus é vida. Jesus opera milagres. E ele está à porta do nosso coração. E ele fala assim, olha, amorosamente ele diz, vem comigo, vinde, venham até a mim, todos vocês que estão cansados,
sobrecarregados, e eu alivio vocês. Você quer esse encontro? Convide o Mestre, convide a Jesus, dirija-se a Ele, porque Ele é um Deus de amor, de graça, de misericórdia. E além de te dar a cura física, Ele pode te dar a cura espiritual, mas principalmente, Ele pode se relacionar com você como Deus de amor e você como não mais como uma criatura, mas um filho amado do Pai.